Salve, salve, meu amigo, minha amiga, você aí do outro lado da telinha, meu amigo empresário, gestor de vendas, vendedor que vende qualquer tipo de produto ou serviço. Que honra recebê-los mais uma vez nesse episódio aqui da maior escola de vendas do Brasil, a única escola com quase 4.000 vídeos gratuitos que você tem todos os dias aí para treinar, desafiar e capacitar sua força de vendas. O tema de hoje é muito interessante, veja você, vendedor que pensa vende mais. Parece até meio óbvio, né? Só que o óbvio é o lulante. Muitas vezes o óbvio ninguém tá fazendo. E é por essas e outras que eu convidei aqui meu amigo de palco. Meu amigo de palco, cara, ele vai se apresentar, mas se você nunca ouviu falar, que eu acho muito difícil, o nome Cláudio Luvisotti com 2E e 2T, quando o homem é bom, o homem é em dobro em tudo. Sejam bem-vindos agora ao meu amigo Claudião, o mestre da memória. Bem-vindo, Cláudio. André, que presente você me dá hoje aqui, ter a oportunidade de estar contigo, com a família da TV do Vendedor, com essa audiência tão fantástica. Então, eu falo que é motivo de um privilégio, mas também é motivo de um grande desafio. Você é uma pessoa do naipe alto, que a gente fala aqui, né? Ou seja, o top team de palestras no Brasil, seu nome está dentro. E eu fico aqui honrado com esse convite e essa oportunidade. Ô Claudião, quem que é Claudião pro Claudião? Fala pra galera. Quem que é Cláudio Luvisotti? Poxa vida, você sabe que eu nunca me fiz essa pergunta, né? Porque eu sou o Luvisotti para o contratante, eu sou o Cláudio dos amigos e eu sou o Zé em casa. Moleque. Porque meu nome é José Cláudio Luvisotti. Não sabia, José Cláudio. Tá vendo? Então você já entrou no meu círculo íntimo agora, que conhece, né? Mas o que é fantástico quando se fala do Luvisotti é uma figura que surgiu como algo meio inusitado no meio corporativo. Primeiro que eu venho da roça, então quando você vem da roça, você tem uma séria propensão a continuar no campo, porque é um negócio apaixonante, coisas de gerações. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o comércio, foi uma coisa mais apaixonante ainda, que foi um motivo de não voltar para a roça. Quando eu conheci a educação, aí foi um motivo maravilhoso ainda, porque daí eu poderia vender o que eu não precisava comprar, algo que eu já tinha. E quando eu subi num palco foi mais maravilhoso ainda, porque daí foi uma forma rápida de poder transferir aquilo que eu tinha aprendido. Então foi uma sucessão. E nessa sucessão a gente vai reforçando com os amigos, a gente vai se encontrando. Ô gente, olha só, vocês vão começar, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Esse cara é de uma humildade, gente. Vocês estão na frente nessa entrevista no podcast hoje nosso, vocês estão na frente de um dos melhores e maiores palestrantes que conseguem entrar literalmente no cérebro do vendedor que fala a língua portuguesa. Não é só o vendedor e o empreendedor brasileiro. Não, é o português, é o moçambicano, é o angolano. É aquele cara que fala português. Só para vocês terem uma ideia. Vê se eu fiz a lição de casa aqui, Claudião. Esse cara, pessoal, ele é mestre em administração de empresas, inovação e empreendedorismo, até gaguejei, na Universidade de Madrid, vejam vocês. Ele foi considerado, conforme o livro dos recordes na Rank Brasil, registrado como o brasileiro de melhor memória do país e uma das melhores memórias do planeta. Olha isso. E além disso, autor de 2 livros. E um deles, eu acho que esse homem já escreveu muito mais, mas depois ele me corrige, mas o best-seller é Vendendo Até em Pensamento. Eu acho que assim, pra mim, esse cara, eu vou parar de rasgar de cedo, eu já vou começar as perguntas, mas quando se fala em criar um storytelling, um story-selling, criar história pra magnetizar público, isso é bom, velho, isso é bom, isso é café no bule. E... é isso? Fiz a lição de casa? Esqueci de falar alguma coisa? Eu fiquei imaginando até quem que seria a pessoa tão importante, do jeito que você falou, que estava na sua frente. És tu? Mas eu creio que sim. És tu, homem de Deus. Eu vou aqui, pessoal, você que está do outro lado da telinha, você está chegando agora, já pega o seu dedo maroto, você aí do Instagram também, por favor, mete o dedo aí no aviãozinho, chama o maior número de pessoas para, nessa tarde aqui dessa quinta-feira, trazer um assunto gratuito, um aulão de vendas aqui, com esse professor de memória e de vendas. Eu dividi, pessoal, você agora no YouTube que está me olhando nessa telinha, em 10 partes, essa nossa prosa de 1 hora e meia mais ou menos. Então, se eu fosse você, eu já pegava, vai lá, eu espero, vai. Pode ir, isso, pega o papel e caneta e bora, que agora vai começar o aulão. Primeira das 10, se prepara aí, Claudião. Por que muitos vendedores têm preguiça de pensar? Que comece o mimimi. André, vamos para pensar.
Porque isso é bacana. Nós paramos para pensar e as coisas acontecem na nossa vida. Se pararmos para pensar, você começa a perceber que nós somos operação de fruto de decisão. Quando você é uma operação do fruto de uma decisão, é importante você perceber se você está passando mais tempo tomando as decisões certas do que somente em operações incertas. Então, calculando aqui o fato da dificuldade de pensar, é porque exatamente o que nós temos como elemento de pensamento é gratuito. O cérebro é gratuito. E como todas as ferramentas gratuitas que nos foram dadas desde a nossa criação, normalmente aquilo que gera uma certa proximidade também tem um certo desprezo. Se a gente tivesse que comprar, por exemplo, um cérebro, não existe fila para comprar um novo iPhone? Imagine então algo tão complexo, tão completo como o cérebro, se nós não o tivéssemos, quanto nós estaríamos dispostos a pagar? Quanto tempo na fila será que nós estaríamos? Depende do cérebro. E o que é interessante é que o cérebro de Einstein e o nosso não tem muita diferença. O cérebro é só um hardware. O que faz a diferença é a sua programação. 1,2 kg, 20 bilhões de neurônios, cérebro é triuno, neocórtex, que é a parte analítica, sistema límbico do emocional e o sistema reptiliano, que é a parte de instinto. É a mesma coisa dentro da cachola chamada crânio, todo mundo. E por que alguns em vendas ficam ricos pensando e outros não, velho? Fala aí. Eu quero uma resposta papum pro cara que tá nos assistindo. Se esse carinha é igual para todo mundo, por que uns estão ganhando dinheiro em vendas e outros não, Cláudio? Como é que pode isso? Exatamente, ou seja, se ele é igual para todo mundo, o que faz a diferença é a programação que está nele. Boa. Você ensina a programar, então. Vamos imaginar que a programação ela vem desde o nosso nascimento. Então, o que nós somos hoje ainda é a somatória de todas as experiências, de todos os paradigmas, de todas as qualidades, assim também como todos os defeitos que nós tivemos na vida. Boa. Então, diante da perspectiva de exigir um resultado diferente, primeiro você tem que conseguir também pensar diferente. Boa. Mas o grande problema é que as pessoas não pensam. Isso que eu ia falar. Tá todo mundo à noite na novela, tá todo mundo assistindo BBB, tá todo mundo assistindo... Nada contra o Netflix, eu adoro filmes do Netflix. Só que a vida vai passando. Tem cara acordando às 4h30 da manhã pra correr. E tem o outro falando, esse cara é louco. Quem que tá certo e quem tá errado, hein? É interessante, ó. Uma loucura que eu vi há uns 5 anos atrás, quando eu vi uma pessoa explicando um livro. Com a internet, com o advento que nós temos hoje, dessa facilidade de você estar com um clique, uma passada de dedo a qualquer oportunidade. Há 5 anos atrás eu me indignei. Primeiro eu me indignava com moral de história, porque se uma história tem que ter uma moral, não é a moral da história, é a moral de quem conta a história. Boa. Mas quando eu vi uma pessoa explicando um livro, eu falei, mas peraí, como que pode uma pessoa explicar um livro? Aí um colega falou, não são todas as pessoas que conseguem compreender um livro. Aí justificou, tudo bem. Agora, uma coisa que fiquei mais indignado foi esses dias, passando um pouco nas redes sociais, uma coisa muito comum hoje são pessoas explicando cena. Explicando cena? Explicando cena. Você vai ver a pessoa divide a tela, e ela divide a tela ali, e você vê lá um jacaré que está praticamente adormecido na lagoa, e aí vem uma zebra beber água, e a pessoa do lado, agora você presta atenção que tem um jacaré na lagoa, e você está vendo o jacaré, agora você presta atenção que a zebra está bebendo água, e você está vendo a zebra beber água, agora você presta atenção que vai acontecer, e naturalmente o jacaré dá aquele bote e a zebra escapa, e ele fala... Por pouco a zebra não morre. Mas eu vejo um negócio desse e falo, mas para quem esse cara tem que explicar isso? E aí, por incrível que pareça, existe uma atmosfera, que existe curtida, existem pessoas que entram nesse engajamento por uma questão clara. Estamos pensando menos. Sim. E, na realidade, o ato de pensar exige esforço. Sim. E toda vez que a gente tem que ter um pensamento que exige uma solução que a gente não tenha, é mais fácil terceirizar do que se esforçar para aprender. Esse carinha requer 20% da nossa energia. O que você falou me fez ilustrar o narrador de um jogo de futebol. A gente tá vendo que o cara vai pegar a bola, só que ele coloca a emoção. Haja vista essa situação, eu já vou para a segunda pergunta. Se você estiver gostando desse vídeo, se você estiver gostando dessa entrevista, já mete um dedo no like aí, já chama mais pessoas, comenta, compartilha, cai para dentro. A segunda pergunta é o seguinte:
Como o vendedor, ele começa a usar o cérebro para pensar e para ganhar dinheiro, porque vendedor que pensa ganha mais dinheiro, ele apenas não vende, mas ele entende todo o cenário. Na minha humilde experiência, que desde os 12, eu tô com indo para 50, meu Deus do céu, o cabelo branco quase aí 30 e lá vai pedrada vendendo. E eu vejo a cada dia que não dá para vender igual para todo mundo, porque tem alguns que eu vou ter que criar histórias que para outros eu não uso. Como a gente usa histórias? Como que o vendedor que está nos assistindo, o empresário, o gestor, ele pode se utilizar de narrativas, de história para vender o produto ou o serviço dele? É interessante quando a gente entra no campo da história, porque se existe uma forma de você conseguir nortear o pensamento de quem está te ouvindo, não é a história que você quer contar, mas a história que a pessoa deseja ouvir. Boa. Porque é interessante falar, para você ser um bom vendedor, você tem que ser bom de papo. Tem, mas tem que ser bom de papo do cliente, do papo do cliente. Papo do cliente, não dele. Não dele, porque o cliente ele compra pelos motivos dele, não pelos seus motivos, não pelos motivos de quem vende. Então, o que é importante? O poder da história é uma coisa fantástica. Por exemplo, eu venho da roça. Lembra que eu falei? Qual cidade? Eu venho da cidade de Leme. Você nasceu em qual cidade? Leme, sou Leme natural fica de onde Leme. Leme? Fala pra galera. Leme fica no meio entre o caminho de Campinas e Ribeirão Preto. É interior do estado de São Paulo. De São Paulo. Campinas é interior, Ribeirão Preto é interior, Leme fica no meio das duas. Então, mais interior que isso, impossível. Mas o que é fantástico nisso? O que é o poder da história? O poder da pessoa conseguir imaginar. Muitas histórias que a pessoa não consegue imaginar não passa uma história, passa a ser um monólogo. Mesmo que seja um monólogo, mas existe do outro lado o acompanhamento cerebral, da cognição da outra pessoa, você vai ter um resultado. Por exemplo, eu abro uma palestra minha falando da importância do vendedor estudar. Por quê? Porque eu, dos 7 aos 15 anos de idade, plantava tomate. E quando você planta tomate é um problema muito grande, você não é dono da sua oferta, você é refém da demanda. E por quê? Porque você coloca a semente no solo, você tem 4 meses de investimento, quando você tem produto, você não tem preço, quando você tem preço, você não tem produto, e naturalmente, se você não vende, tem alguém que vende por você e ganha de você. Da semeadura até a colheita, quanto tempo demora para um tomate ficar top? 120 dias. 120 dias? Exato. Au. Exato. E o que é bacana, hoje uma caixa de tomate está R$150. Para você produzir uma caixa de tomate hoje, ela fica na média R$35. Então, está um bom negócio hoje. O problema são poucos lugares que tem. Por quê? Porque lei de oferta e demanda. Quando se tem muito, não tem preço. Quando se tem pouco, o preço é alto. Você vê que isso daí eu fui aprendendo na roça. Quando eu deixei de plantar tomates, por quê? Porque isso é uma história. E é uma história real. Meu pai vai assistir e vai lembrar disso. Existem 7 anos de praga na Bíblia e 7 anos de bonança. Para quando nós plantamos tomate, eu só conheci 1 ano de bonança, os outros 7 anos foram de desgraça. Quando eu acreditei que o 8º ano ia ser melhor, na verdade continuou a desgraça, eu falei, eu tenho que parar com isso. Aí eu achava que dinheiro não era tomate, dinheiro era vacas. E por que vacas? Porque o tomate você precisava colocar semente, adubar, cuidar e esperar 4 meses. A vaca, o payback da vaca é muito mais rápido. A vaca, ela come de manhã, você solta o bezerro, à tarde ela tem o leite. Se você der uma ração para ela, ela pode dar o leite também de manhã. E aí eu achei que o futuro era vacas. Quando eu comecei a lidar com vacas, uma coisa incrível, eu não tinha esquecido como plantar tomate. E ali no momento, quando eu passei a experiência de vacas, além de eu saber plantar tomate, eu sabia cuidar de vacas. Quando eu aprendi a tirar leite e fui vender o queijo, vender o leite sempre sobrava, tive que fazer queijo. Quando eu aprendi a fazer queijo, o que aconteceu? Sabia plantar tomate, sabia cuidar de vaca, sabia tirar leite. Olha o seu repertório de histórias. E sabia fazer queijo. Isso ia ficando maior, seu repertório de histórias. Exato. O queijo, fui para a feira tinha que saber vender o queijo, ali eu sabia vender queijo, sabia tirar leite, sabia cuidar da vaca, sabia cuidar de tomate. Quando eu fui vender o queijo, tinha gente que aproveitou o espaço na feira, colocou lá um cacho de bananas, colocou pimentão, colocou ovos, e ali eu sabia, além de fazer feira, cuidar de vacas, tirar leite, fazer queijo e plantar tomate. Olha que fantástico. Isso daí a feira me deu inteligência, matemática, não tinha celular, não tinha calculadora, não tinha balança eletrônica. O que eu tinha que fazer? A conta tudo mental. O fato de fazer conta mental deu o quê? Habilidade matemática. Fui ensinar uma aula particular de matemática para meus colegas da escola. E ainda eu sabia ir para a feira, plantar tomate. Você conheceu a história. Mas olha isso, Cláudio. Você deve conhecer pessoas até hoje que estão lá atrás na roça que não pensaram. Só que você começou a pensar. Por isso que você saiu daquela história e você está refazendo a sua história. É muito doido essa pergunta que eu te fiz, que você está
me respondendo com a história da sua vida. Exato. Eu te perguntei como que um vendedor consegue usar a história para vender mais. Você está me ensinando que, poxa, basta ele ter a humildade de aprender todos os dias e colocar o tempero dele para o mundo do jeito dele, não ter medo de crítica, ou seja, talvez a sua maneira de vender tomate, de queijo, de leite nem é a melhor, mas é a sua história. Exato, e o desfecho da história que acaba encaixando certamente nessa sua observação. Por quê? Porque quando eu aprendi a vender conhecimento, eu comecei a perceber que eu tinha que alimentar desse conhecimento. E foi quando daí eu fui para a faculdade, onde eu dava aula em cursinho, eu treinava já o pessoal com algumas técnicas de aprendizagem, que eu tive um traumatismo craniano. E aí o médico falou assim, você vai ter que tomar Gardenal e Tegretol, porque não afetou nada, mas você vai ter risco de convulsão, isso vai atrapalhar a sua forma de falar, a sua forma de pensar, de aprender. Então você precisa ter esses medicamentos. Foi quando eu achei um livrinho de Harry Lorayne, um mágico, que ensinava a memorizar carta de baralhos. O que eu fiz? Eu codifiquei as cartas de baralho em coisas do dia a dia. E quando eu voltei para a faculdade, o pessoal falou, aquele cara sabe fazer coisas fantásticas. E eu fiz o meu primeiro curso. Ganhei muito dinheiro, mas ninguém queria o meu curso. Eu queria entrar numa associação comercial, ninguém desejava. Aí o que aconteceu? O pessoal na associação comercial falou, a gente consegue ceder o espaço para você, vender o seu curso, mas se você der algum treinamento para vendedores. E aí, André, você viu que eu saí do tomate, fui para a vaca, fui para a feira, fui para a escola, fui para a aula, fui para a faculdade, mas quando eu tive que aprender vendas, foi uma coisa que não teve fim. Infinito. E foi por isso que eu parei onde eu parei. Porque todo dia você aprende uma coisa nova. E quando você aprende uma coisa nova, é para quê? Para num determinado momento de decisão, você usar todo aquele background, toda aquela história que você teve de vida, num momento. Então, o que acontece? A história não vem de uma coisa manjada, não vem de uma piada. Ela vem de uma construção desde aquilo que você adquiriu num momento Sim. que era totalmente despretensioso para uma ação, naquele momento. Sim. Tanto que uma característica muito comum que eu percebo das pessoas ilustres que sentam aqui, de presidentes de empresas, de palestrantes como você, que você perguntar para eles o que vocês fizeram, na verdade eles continuam vendedores, mas a sua ponte para chegar aonde eles estão foi o caminho de vendas. Sim. Então essa que é a parte interessante. Quando você absorve essa capacidade das histórias de venda, quando você absorve essa capacidade de poder falar a linguagem do cliente, não dá para você manter uma pessoa na posição de vendas. Sim. Naturalmente ela vai virar um CEO, Sim. ela vai virar, ou de repente, um diretor, né, Pois é. que faz essa evolução. Então, é esse o caminho da história. Parabéns, parabéns. Você aí do outro lado da telinha, só para fazer um checklist, você quer vender mais, cara, para de vender produto, conheça a necessidade do cara que vai comprar essa caneca e cria uma história em cima da necessidade dele, que a caneca vai ser útil. Se ele toma só às 7 da manhã água para tomar junto com o comprimido dele, a história da caneca vai ser em cima da história dele, entendeu? Ah, moleque, isso é o que eu aprendi com o homem aqui. Terceira pergunta. Muitos vendedores e atendentes, eu vejo principalmente no varejo, Claudião, cometendo gafes, né? O cara chama o Cláudio de Rodolfo, o cara chama o Giló de Tomate, o cara chama o Adalberto de Epaminondas. Tem alguma maneira do vendedor ele enganar o cérebro, de ele lembrar nome? Porque a tatuagem principal de um cliente é o nome. Parece uma pergunta tonta, né? Inocente, mas não é um erro. E às vezes a primeira impressão realmente é que fica o cara errou o nome e ferrou. Tem ou eu estou viajando na maionese? Existem técnicas que facilitam a memorização do nome, mas o primeiro a gente tem que entender o cenário que está esse vendedor. Por exemplo, imagina que uma pessoa que é atendente de uma cabine de pedágio. Seria praticamente loucura para ela, né, ter que perguntar o nome de quem está ali. Primeiro que a pessoa nem tem a necessidade de se apresentar. E às vezes nem dá tempo, né? Nem dá tempo. Agora vamos imaginar alguém do varejo, que atende pessoa ainda pessoalmente. Dependendo do número de pessoas que atende, o ticket que essa pessoa gasta, né, pode ser uma certa confusão ter que lembrar o nome da pessoa. Por quê? Porque são muitas pessoas.
Então você vê, quando o ticket médio é maior, a necessidade de relacionamento se impera a necessidade da memorização do nome. Agora, quando é jogo rápido, né, e principalmente esse nível de atenção não tem essa característica, eu acho que é uma cobrança muito grande em cima do vendedor. Por quê? Porque, primeiro, gasta-se uma energia, gasta-se um tempo, e como a memória é acumulativa, você vai gravar muito bem os 10 primeiros nomes e o 48º nome se uma pessoa atende 70 pessoas no dia. Então, aí é interessante a gente entender o cenário, porque uma vez eu falei, não, você tem que memorizar o nome do seu cliente. Aí um cara mandou um e-mail, mas eu atendo 130 pessoas por dia. No final de um ano, né, você imagina quantos nomes eu tenho na minha memória. Você quer me deixar louco, Cláudio? Ele falou, eu não lembro o nome dos meus filhos. O meu nome? Peraí, deixa eu olhar no RG. Tá. Então, mas é bacana porque é o seguinte, a partir do momento, independente da condição agora, existe um código no seu cérebro de alerta, na ordem, que são três ordens de alerta no cérebro. Explica isso pra gente. A primeira alerta, o terceiro alerta, eu vou lá de trás para frente, né? O terceiro alerta é fogo. Fogo? Fogo. Existe um dispositivo no cérebro que, se gritou fogo, significa uma emergência, significa uma neuroassociação com um estado de alerta, perigo e ação. Fogo. O segundo é grátis. Por incrível que pareça, grátis, ele grita mais alto para o cérebro do que fogo. E o primeiro é o seu nome. Então, se alguém falar assim, né? André, tá pegando fogo, mas é grátis. Você vai... Você vai ter aquele momento, né, um êxtase no cérebro. Se colocar lá um eletroressonância magnética, gente, o cérebro hoje eu senti orgasmo. Então, o que acontece nesse sentido? Por incrível que pareça, toda vez que você lembrar o seu nome, né, existem receptores que abrem a sua atenção. Então, o legal de você memorizar o nome da pessoa é que o fato de você lembrar o nome dela, você quebra alguns caminhos necessários de objeção, de falta de confiança. Você acredita que um processo mnemônico aí de associação de radical da palavra, por exemplo, o cara chama Pedro, eu olho pro cara, pedra, pedregulho, pedra, pedroso. Você acredita que esse radical da palavra ajuda para ele lembrar? Ajuda. Inclusive, existem essas formas, né? Tipo, Leonardo. A pessoa chama Leonardo, a turma lembra sempre o que morreu, Leandro, né? Não sei se você já percebeu, né? Leandro, Leonardo, a pessoa faz associação com dupla sertaneja, 50% a chance dela errar. Agora, se ela vê, por exemplo, um Leonardo, em vez de ela lembrar a dupla sertaneja, ela fazer uma associação de um leopardo, né? Ou Leonardo DiCaprio, não sei. Ou Leão, né? Ou seja, ou também Leonardo DiCaprio, uma celebridade, dá certo. O que isso aí são gatilhos, recursos mnemônicos. Ele tem que fazer isso, ajuda. Pode fazer isso, tem que tomar cuidado fazer isso. O dono, uma vez do supermercado, eu fiz uma vez um curso meu de memorização, ele participou, e numa das aulas, que é um dos passos esse recurso mnemônico da associação, eu falei assim, quando você vê uma pessoa, você associa o nome dela com alguma coisa. Porque para o leigo é mais fácil você criar essa dimensão. Ele falou assim, olha, eu vou fazer isso. Por exemplo, o Leonardo, você faz o leopardo, o leão, né? O Pedro, você faz a pedra, isso dá certo, ficou legal. E ele fez, 2 semanas depois, ele quis um encontro comigo para me xingar. Ele falou, fiz lá, passei vergonha, porque ele ficava no supermercado dele com o microfone, sabe aquela coisa, né? Alô, fala o nome da pessoa. E aí eu vi uma senhora lá, que o nome dela, né, é Elvira. E eu falei, e aí, o que você fez? Eu memorizei ervilha. Eu falei, pô, parabéns, deu certo. Parabéns nada. Ela foi no sábado, no domingo, eu vi ela subir na escada. Ô, dona Jurema, seja bem-vinda ao nosso mercado. Eu não entendi muito bem o que é Jurema. Ele falou assim, é a marca da ervilha que está na minha gôndola. Então, a vergonha foi pública, né? Mas vamos pensar assim, o que é o elemento primeiro que você guarda na sua memória o nome da pessoa? Primeiro, atenção. Acontece que quando você está na venda, você está mais na atenção do fechamento do que na abertura da venda. É uma coisa interessante. Parece que você já sabia a resposta da 4ª pergunta, você já está respondendo. Eu ia perguntar para você como despertar a atenção dos clientes e das pessoas. Continue aí. Bacana. Então, vamos lá. Atenção significa atendimento. Então, a partir do momento que eu presto um bom atendimento, há necessidade de conexão com o cérebro da outra pessoa
da atenção dele. Então, por exemplo, um bom atendimento, eu desperto na outra pessoa a necessidade de prestar atenção. O mau atendimento também. A única coisa é que daí a atenção fica maior ainda nos pontos negativos. Vou te trucar. Como a gente é do interior, também sou nascido aqui em Campinas, podcast TV do Vendedor é em Campinas, eu vou te trucar para você chamar assim. Se você não joga truco, coloca no Google aí o que é truco. É um jogo de baralho popular. Muito bonito isso que você está falando da atenção do cliente. Mas como que a gente vai chamar a atenção do cara que está nos assistindo? O cara também, assim como nós, está investindo em tráfego pago, trocentas pessoas fazendo live, trocentas pessoas fazendo feed, post, vídeo. Tem algum gatilho? Eu não gosto muito dessa palavra gatilho, né? Inventaram, tá? Mas tem alguma tomada de ação que o vendedor pode fazer para ele fisgar, estilo um peixão do rio, atenção no cara também no virtual, Cláudio? Porque, cara, não dá para falar em vender hoje sem a gente estar no virtual, né? Nós estamos agora, o pessoal está nos vendo no virtual, mesmo a gente sendo de carne e osso aqui. Você teve já alguma experiência nesse sentido? Como chamar atenção no virtual, pelo marketing pessoal? O vendedor mesmo que está no telemarketing ou o cara que está mexendo com o WhatsApp, vendendo o produto dele de supermercado, não sei, cara. O que é importante primeiro que assim, a atenção hoje é o recurso mais disputado em qualquer cenário. Uma criança, ela briga pela atenção, um homem e uma mulher de vendas luta pela atenção e, querendo ou não, as telas hoje é o outdoor que mais requer atenção. Agora, acontece que todo cérebro é capaz de prestar atenção. Então, acontece o seguinte, atenção todos nós temos. O segredo é a retenção. Boa! Como é que funciona esse negócio? A atenção todo mundo chama. Agora, o tempo que você dedica prestando atenção é a retenção. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, me chama a atenção, de repente, uma flor amarela, mas não o suficiente a ponto de eu ter retenção nela para causar um acidente. Existem, nesse momento, pensamentos que estão na minha memória, mas que a retenção da sua atenção não me faz dar atenção a eles, mesmo sabendo que eles estão ali. Quase fui tomar uma cachaça para entender isso aí. O que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, em vendas, todo mundo chama atenção. Agora, onde está a sua qualidade de manter a atenção da pessoa? Tem algum mecanismo, alguma virada de chave que a gente retém mais? Sim, a partir do momento que você se torna interessante. Como? Você está na balada. O cara é solteiro e a menina é solteira. Os dois são pleiteantes ao amor. Eles estão mandando currículos amorosos. Né? Só que tem muita mulher bonita e tem muito cara boa pinta. E aí, se os iguais, como que eu vou reter perante iguais? É legal falar isso. Para pensar. Imagine todo grande vendedor, vamos falar de homem, porque eu não corro o risco de processo. O que eles têm característica daqueles que vendem muitos? O que eles têm parecido? Pode perceber. O que eles são? Feios. Feios? Pode perceber. Nós temos uma prova aqui. Né? Eu sei que se juntar nós dois aqui, dá quase um apartamento na beira da praia que nós gastamos para ficar assim. Tá. Imagina certo. A desgraça que era antes. Foi um desabafo, gente. Foi um desabafo. Se for juntar nós dois, então de frente com o mar. Né? Mas vamos pensar assim. A feiura é uma desgraça humana. Certo. Então, na balada, para você vai ter alguma associação dos feios anônimos aí, você TV do vendedor. Entra na fila comigo, eu também estou processando quem me xingar. Né? Agora, o que seria uma desgraça humana? Mas a desgraça humana no aspecto que eu falo em relação a quem é belo. Na balada, quem que toma primeiro plano? Os belos. Porque para pensar. Ele não precisa falar muito, Não precisa falar, ele já conseguiu chamar a atenção e reter a atenção. Ele é um... Né? Agora, para eu reter a atenção, eu tenho que fazer uma oração agradecendo a Deus a esposa que ele colocou na minha frente, porque ou por piedade, ou por amor, ou por obra do destino, realmente a gente está. Né? Mas olha que coisa interessante, né? Vamos lá. Existem algumas desgraças humanas que a felicidade mora a partir do momento que você vence essas desgraças. E a primeira desgraça humana é para quem nasceu feio. A feiura é uma desgraça humana. Sim. Né? Os belos não entendem o que eu estou dizendo aqui, mas para quem sabe que eu estou falando aqui, entra em consentimento falando, esse homem tem sabedoria. Sério. E por quê? Porque o feio, por natureza, ele sofre mais. Mas agora é o que eu quero colocar. Não estou falando o feio no sentido plástico, tá?
Porque se fosse no sentido plástico, aquele cantor de pagode não chamaria-se belo, chamaria-se o cão. Né? O que eu quero colocar aqui é o feio na função de não fazer o outro se sentir importante. Tá certo. A pessoa se torna feia a partir do momento que o outro se torna menos importante do que ela. Então, olha que coisa bacana. A pessoa que teve essa desvantagem, ela tem que compensar ela, sendo um bom ouvinte, tendo empatia, criando um bom sistema de comunicação, de valorização do outro. E tudo isso deixa o outro sentindo-se mais importante. Naturalmente, o feio se torna belo. Você sabe que você me fez lembrar um causo comigo mesmo. Quando eu entrei na faculdade, rasparam o meu cabelo. E aí, você lembra do Topo Gigio? Aquele o Giló já tá rachando da risada. Topo Gigio era pura orelha. Era um rato, era rato, Giló. É da sua época, Giló. Você com 60 anos. Cara, eu era aquele protótipo. Aí eu chegava, eu falei, eu me via no espelho, né? Eu falei, o que me resta é o humor. Aí eu chegava na gatinha, eu nunca esqueço, fazia Circuito das Águas ali, então. Eram as balatinhas de, você que é do interior de São Paulo, você deve conhecer, Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Águas de Lindóia. Eu chegava pra menina, tadinha, já falava tadinha porque eu sabia o que ela estava vendo. Eu falava assim pra ela, além de bonito, o que você achou de mim? E ali começava tudo, eu falei, arranquei seu sorriso, tá vendo? E ali começava a conexão. Então, eu coaduno, eu corroboro isso que você tá falando. E não é que eu ficava com a gatinha, rapaz? Eu não sei se era, mas foi estratégia, audácia, né? Mas pra gente não perder o foco aqui, essa quarta pergunta antes da gente ir pra quinta, eu acho que o resumo da ópera sobre a atenção, eu acho que entra criatividade, imaginação, audácia, ousadia, é isso? Acho que para criar atenção tem que ter esse tempero, né? Fazer o outro se sentir importante. Boa. Por quê? Lembra quando eu falei do feio? O belo, pela sua raridade, ele é mais desejado do que os outros. Agora, quando você tem noção que você precisa ser importante para outra pessoa, ali você vai fazer o quê? Você vai fazer de tudo para que a outra pessoa se sinta bem na sua presença. E aí, quando eu falei dos feios no início, tem essa característica. Por quê? Porque a pessoa muito bela, ela tem uma característica de medo de ter a sua imagem imaculada arranhada. Ou seja, a sua vaidade... Ele é muito narcisista também, Exato. né? Eu sou o cara. Exato. E a sua vaidade, ela corre o risco de não desejar um não. Agora, vendedor, por exemplo. Boa. Por que eu falei que eles têm essa característica? Porque quem tomou não a vida inteira, um não do cliente não é nada. Boa. Fica a dica, meu amigo, você aí do outro lado da tele. Se você levar não dentro de casa ou fora de casa, fica mais fácil ser vendedor. A quinta, olha, nós estamos chegando na metade, a quinta das 10 perguntas. Você que está chegando agora, ou você aí do Instagram, mete o dedo aí no aviãozinho, coraçãozinho. E você aqui no YouTube também, mete o dedo aí no coraçãozinho. A quinta pergunta para esse cara é o seguinte. Vocês estão na frente de Cláudio Luvisotti, recordista de memória no Brasil e uma das memórias mais, assim, alavancadas, premiadas do planeta. Esse cara, conforme o ranking do Livro dos Recordes pelo Ranking Brasil, mestrado pela Universidade de Madrid, autor de 2 best-sellers. A gente está falando desde a primeira questão sobre vendedor que vende, vende mais, perdão. E eu coloquei o cerebrinho aqui para a gente entender um estudo de uma ciência que não para de crescer, que eu sou PhD, eu dou aula na Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos, na cadeira de neurovendas, que é onde a neurociência, a medicina ligada a business, faz o vendedor vender mais. Haja visto esse cenário de neuromarketing, neurovendas, eu trouxe uma dúvida para perguntar para você. Se a ciência de neuromarketing e neurovendas fala que a gente tem que estudar muito reação de cliente, comportamento, agora o vendedor iniciante, que o cara tá começando, perdidinho, coitado, ele tá começando a entrar no mundo das vendas, muitos aqui da TV do Vendedor são iniciantes também. Esse cara deve se preocupar mais em estudar o produto ou o serviço que ele vai vender, ou antes disso ele tem que se preocupar em ser um psicólogo e estudar muito comportamento humano? Ou você tem uma resposta diferente? Eu queria saber. Vamos pensar, a maior parte das pessoas que começam em vendas, eles caíram em vendas.
já aqui. Já caíram em vendas, ou seja, não teve outro lugar para cair. E teve que cair em vendas. E é interessante por quê? Porque existem tantos dados, mas o maior turnover que existe hoje dentro de uma empresa é o setor comercial. Sim. Por quê? Porque a pessoa que chega, primeiro, tem que ter estômago da parte de quem vai trabalhar. Tem que ter uma série de condições e competitividade que muitas vezes a pessoa que está ali ela não está preparada para isso. Então, a grande questão é o seguinte, se você caiu em vendas, você não sabe o que você vai fazer, primeiro você tem que certificar se é o que você vai querer fazer pelo resto da sua vida, isso daí. Se o cara se acostuma a levar porrada, né? Porque vendedor ele tem que ser casca grossa, ele tem que... eu achei que vender era fácil, mas ele só leva não é humilhado, leva porrada, não é todo mundo, né? Então, você vai perguntar para você primeiro, é isso que eu quero para a minha vida? Porque... vamos imaginar, existem hoje situações que uma pessoa prefere estudar 10 anos da vida dela para passar num concurso, estar estabilizado nesse concurso, e eu atendo pessoas que estão fazendo concurso e eu atendo também vendedores. E é interessante esse processo, por quê? Porque se 10 anos, por exemplo, da vida de uma pessoa está dedicada a estudar para ter um salário fixo em função de toda aquela dor que ela passou, ela poder ter o resto da vida dela de tranquilidade, será que o profissional de vendas também que se dedicar durante esse tempo, aprender, estudar, sair simplesmente do empirismo, da simpatia, porque o que acontece? A venda grande ela está associada a método, ela está associada à disciplina, ela está associada a uma ciência. E a venda pequena ela está associada a jeitão. Então, por exemplo, o que seria o jeitão? Se eu tenho um jeitão educado, se eu tenho, por exemplo, um jeitão que uns falam, você leva jeito para a venda, né? Eu posso me encaixar em ambientes não tão competitivos da venda pequena, que significa também salários baixos. Um dado interessante, 70% hoje das pessoas que trabalham em vendas não ganham mais que R$3.000. Pronto. Aí nós vamos fazer um livro de vendas e quem compra o livro de vendas, normalmente o gerente de vendas, porque quem está nessa faixa dos 70% está numa faixa de sobrevivência. É isso. E um detalhe que você lê esse livro, você já passa, só o fato de você ler esse livro, você já passa no grupo dos 30. Então a parte interessante, primeiro é isso, você está na profissão? Tô. Você vai querer isso para a sua vida? Tô. Então você vai melhorar. Você quer? Você quer melhorar? Você quer melhorar. Né? Ou seja, pergunta que tem que fazer. Você quer melhorar. Tem muito cara que não quer. Exato. Deixa eu ir feliz aqui. Porque é o primeiro degrau. Né? O primeiro degrau, você tem as condições básicas do seu sucesso, que é o quê? A sua boa educação, a sua resiliência, o seu jeitão. Então eu vou entender a sua resposta dessa quinta minha pergunta o cara tem que ser um cientista da venda. Para ser um cientista da venda, ele tem que entender de produto e também de comportamento humano. É os dois caminham juntos. O cara tem que estudar, ponto final. Tem. O cara está entrando no mundo das vendas, é uma ciência social aplicada, ela não é exata, mas ele vai ter que estudar. E ponto final. Se ele não gosta de estudar vendas, dá lugar para outro e segue o jogo, é isso? Perfeito. Uma coisa bacana, só para um adendo. Esses dias eu fiz um atendimento com uma multinacional que vende produtos cirúrgicos. Qual que é a média de ganho do vendedor dessa empresa? Entre 70 e 150 mil reais. Mês. Quem que é o cliente dele? Cirurgiões plásticos. Imagine uma pessoa cheia de vontade em vendas, com jeitão bom de vendas. Ele tem como chegar no médico para vender esse produto? Até tem, mas... Exato. Vai ter que... Qual é a estrada que ele tem que percorrer? Então, essa é a parte bacana. A gente consegue falar de vendas, mas vê um cenário que a maioria consegue ver, que é o chão da venda. Pois é. Quando você leva a responsabilidade, a preparação, você leva junto. Vocês devem conhecer vendedor de concessionária de carro que ganha de 20 a 70 pau por mês. Vocês devem conhecer corretor de imóveis que ganha, 180 mil real numa comissão de 6% de um imóvel de 3 milhões que ele vendeu. É corretor de imóveis. Agora, a viagem é tão importante quanto o destino, né? Já dizia Mary Jane Ryan no best-seller O Poder da Paciência. Isso me incorre a te fazer a sexta pergunta.
Nós estamos falando da parte bonitinha do mundo das vendas. Mas quando a gente começa a fazer, eu e você, mentoria dentro das empresas, consultoria, aí você coloca o líder para desabafar e o liderado, aí vem crenças limitantes para tudo quanto é lado. Por exemplo, vem frases limitantes, eu até anotei aqui, eu não sou pago para isso, que o vendedor fala. Tem outras frases limitantes, é assim, mas o cliente achou caro, eu tinha que dar desconto, olha isso. Tem uma outra que o cara fala assim, se eu conseguir pelo menos metade do que meu pai me deu, eu já sou feliz. Cara, até que ponto tudo isso enterra as pessoas vivas ou até que ponto isso, pela sua vivência, tem ajudado vendedores a vender mais? É interessante que a gente é sempre motivado pela dor, não pelo prazer. Se existir uma coisa que nos mobiliza a sair de casa 4 horas da manhã para correr num dia frio que nem hoje, seria simplesmente o fato que você infartou alguma vez, corre o risco de um AVC, né? É muito difícil você acreditar que isso vai te dar alguns anos de qualidade a mais na sua vida, ter essa consciência. O que acontece é que a gente sempre vai naturalmente no caminho mais próximo da nossa dedução para a nossa atitude. Significa o quê? Temos que tirar as penas do nosso cérebro. Como? Como penas? Faz isso? Pensamentos negativos automáticos. Como que tira essas penosas? Quem que são esses pensamentos negativos automáticos que aparecem na nossa mente? Você está anotando, né, BZ? Penas. Está anotando, né? Anota. Guarda esse acrônimo aí. Penas. Pensamentos negativos automáticos. Telefone toca na nossa casa 3 horas da manhã. O que você imagina que seja? Alguém morreu. Perfeito. Por quê? Programaram a gente para isso. Agora, se nossa programação, olha, o telefone tocou 3 horas da manhã, algum parente nosso for rico, está convidando a gente para sumir daqui. Ou pode ser engano, pode ser engano. Né? Mas não, a gente imagina a desgraça. A gente imagina a desgraça. Toca o despertador de manhã, né? O despertador é um alarme. Quando você rouba um banco, é um alarme. A todo momento, você está saindo no trânsito, uma buzina é um alerta. Então, o que acontece? O nível de cortisol que a gente recebe, o nível de informação que a gente recebe, libera um cortisol acima do que aquilo que a gente está acostumado. Isso aí, naturalmente, te prepara para a guerra, te prepara para a proteção, te prepara para a ação, te prepara para a luta. Então, o que acontece? Para não ir para a luta, é mais fácil encontrar uma desculpa. Nós não nascemos para a luta, embora nós podemos lutar. Quem tem frase limitante é covarde? É isso? Não que seja covarde, mas é um pensamento covarde. E por que um pensamento covarde? Porque o pensamento covarde, uma determinação verbal, é um fato. E vendedor covarde vende? Depende do nível de covardia, né? Porque o que seria covardia? Eu não acredito muito que um vendedor covarde seja covarde ao ponto dele ter que trocar a possibilidade do seu conforto, de repente, por uma desculpa para não levar para casa, de repente, o pão para a família dele. Né? Talvez a questão Está passando a mão na cabeça desses caras, Cláudio? Não digo passando a mão, mas o que acontece? As pessoas, as vendas elas podem cair, mas se você levanta as pessoas, os números levantam junto. O que acontece é que no nosso mercado, a gente sempre acredita que trocar as peças é um negócio interessante. Mas, na realidade, qual é a regra do jogo? É importante ter essa visão. Por quê? Porque se você não sabe a regra do jogo, a peça que você vai colocar, ela vai viver em detrimento da regra que está naquele jogo. E quando eu chego, por exemplo, numa empresa que eu vejo lá que... Uma vez aconteceu isso daí. Eu cheguei numa empresa, estava escrito na parede lá, procure não faltar porque aqui perceberemos que você não faz falta. Nossa! Então, você tirou foto? Não era um período que a gente tinha celular tão fácil assim, Meu né? Deus! E aí o cara chegou e falou já vem assim... de cima essa linha mestra de raciocínio. Foi a pior coisa. Sabe aquela coisa que você entra na cozinha daí, né, tem um banheiro do lado, no banheiro escrito lá, cuida bem desse espaço, que a mesma mão que limpa o banheiro é que faz o café. Sabe? Um copo só por pessoa, né? Uma folha só por pessoa. Você via que todas as indicações ali era de uma cobrança. Crenças limitantes, né? Cobrança, dor, né? Cobrança. Limitação e o mais interessante. Se você não fazer direito, você vai embora. Né? Não sei se você concorda, Cláudio. Eu ouvi muito e eu estudei muito na pandemia sobre zona de conforto, blá, 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 porque muita gente quebrou. Mas eu aprendi um negócio com a pandemia, que a única coisa que não existe na zona de conforto é conforto.
Porque dentro da zona de conforto existe medo, existe insegurança, existe falta de autoconfiança. É um pseudo, pelo menos eu penso assim, se vocês discordarem, manda ver aí no chat. Mas enquanto eu estou falando por mim, enquanto eu entrei numa zona de conforto, eu na minha carreira, ou eu como homem, como pai, como filho, como irmão, como amigo, eu parei de crescer. Então por isso que eu sempre falo, não sei se você concorda, que toda manhã a gente só tem duas escolhas. Ou aprender algo novo, ou se fazer de vítima. E procurar um culpado. E não sei se você concorda comigo, porque tudo isso que eu te falei dessas frases, elas sempre engessaram e enterraram profissionais. Tem mais pessoas que desistem do que falem, porque ele não vai até o final. Você concorda? Eu, por choque mesmo de experiência, eu acabei questionando algumas frases, alguns modelos prontos. Sabe aquela coisa tudo meio que pocket, aquela coisa meio que já quadrada? Ctrl-C, Ctrl-V. Por quê? Porque a pior coisa que existe ainda para uma pessoa é o efeito de comparação. Sim, né? Concordo. Ou seja, você é um pouco mais alto que eu, mas mesmo sendo mais alto do que eu, você não serviria para jogar basquete, muito menos serviríamos para ser jockeys. E quando você tem um fator de comparação, esse fator de comparação te limita o seu crescimento, porque você sempre está dentro de uma caixa. Cuidado com as comparações, né? Então, por exemplo, o vendedor covarde. Peraí, qual é o fato dele ser covarde? Covarde em que aspecto? Será que ele tem coação, de repente, de algum chefe? Entendi. Será que ele tem algum trauma na vida dele? Será que ele está na posição correta? Porque a questão, quando a gente fala das peças e entender o modelo do jogo, é que essa questão. Por exemplo, nós estamos falando de um jogo. E por incrível que pareça, no universo tão vasto de oportunidade de vendas que nós temos hoje, se eu tiver um vendedor na média de R$2.000, que ele seja ruim, mas não, ruim, péssimo, ruim, R$2.000. Ele começa em janeiro e eu vou dar uma chance para ele até junho. Só que dependendo do que eu faço, em junho dá uma melhorada no mercado, então eu tolero ele até dezembro. Mas ele é ruim. Em dezembro eu decido mandar ele embora. Ele não vai pedir para ir embora, porque tá bom para ele, zona de conforto dele. 2.000 por mês? Então, 2.000 por mês, somando, vamos lá, 2.000, o salário de dezembro, 2.000, 13º, já 2.000 férias, 2.000 aviso prévio, 2.000 e algumas multas. Ele vai me custar R$9.500 para eu mandar embora ele em dezembro. Agora, entre em contato com a TV do vendedor, entre em contato com o Luvisotti. Para você preparar essa pessoa para o ano, ele custa bem menos do que isso. O resultado que ele vai entregar vai ser muito maior do que na condição péssima de 2.000. E quando você leva esse cenário para um empresário, a dificuldade de ele poder acreditar que as pessoas podem ser melhoradas, ele decide trocar as peças, que na realidade só vai mudar um pouco a cara do jogo, mas o jogador continua o mesmo. É isso. Então, a nossa briga aqui, no caso, não é com a personalidade de cada pessoa no balcão, mas sim o seguinte, qual o sentido desse jogo? Entendi. Você me fez lembrar, assim, a tese do meu doutorado foi uma pergunta muito simples. O que faz um vendedor brilhar mais do que outro? Parece que é simples, mas eu vou resumir. Depois de 3 anos de estudar muito, de entrevistar 250 empresários, de trazer muita coisa no mercado, tudo começa com D de desafio. Você desafia e você fala para o cara, duvido, você quer? Se ele falar não, ninguém motiva ninguém, porque o livre-arbítrio é dele. Então eu acho que essa crença limitante é sua, meu amigo vendedor, de você querer virar. Tubarão nada com tubarão, sardinha com sardinha. Com quem que você quer andar? Né? Os iguais se atraem, né? Não são os contrários. Verdade. Vida pessoal e vida profissional não se misturam em vendas? Ou é um adágio, um axioma, um provérbio que alguém criou? Tem água aí, Giló? Ou quer mais água aí? Claro, eu já bebi. Estou quebrando o protocolo. O Giló, ele passou por cima da câmera ali. Ele passou, não, acho que está em mim, né, Giló? Por isso que ninguém está vendo.
O Giló é malandro, gente. No começo das nossas filmagens aqui, gente, o Giló, o galã aqui do produtor, ele passava em frente das câmeras, uma loucura. Obrigado, Parecia uma montanha. Valeu, Giló, obrigado. E aí, velho? Vida profissional e pessoal, se mistura em vendas ou é o que alguém inventou? E quem pensa em enriquece, Napoleão Hill, ele tem uma passagem que ele fala assim, que o seu trabalho e a sua vida pessoal é como se fosse uma mulher que não entram na mesma casa. Então, por exemplo, imagina que você tem duas esposas, uma é o trabalho, a outra é a sua casa. E as duas não conversam. Né? Outros dizem que aquilo que você não termina no trabalho, você termina em casa. E aquilo que você não termina em casa, você termina no trabalho. Na verdade, vida é uma só. E a vida que a gente vive é simplesmente o reflexo das experiências que nós temos. É muito difícil hoje você dissociar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Nós temos neurônio, não chip. Exatamente. Não existe uma chavinha no cérebro que você fala, beleza, cheguei em casa. Não, deixa tudo que tem no carro, não. O que existe nesse momento é uma decisão. E o que seria a sua decisão? A decisão de focar naquilo que você decidiu como importante. É fácil fazer isso? Não é. Por quê? Porque quando você está em casa, você está lembrando coisas que você deixou no trabalho. Quando você está no trabalho, você está deixando as coisas que está em casa. E nessa loucura, você não vive nem na sua casa, nem no seu trabalho. Então, o primeiro vem na questão seguinte, prioridades. Quando você tem as prioridades, você vai ter que se fazer presente em cada prioridade. O que acontece é que a gente é muito multifuncional e acredita que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa falsa sensação, esse falso positivo de capacidades faz com que a gente faça o que nós fazemos porque nós podemos. Né? É porque eu vejo assim, na teoria é lindo a gente falar que não, profissional não se mistura com o pessoal. Aí você vai fazer treinamentos dentro de empresas, você escuta da mulher assim, meu marido é um cavalo, ele chegou em casa e descontou tudo em mim, eu não tô nem aí, ele teve os problemas dele, ele que se vire, quando ele chegar aqui ele dá o melhor dele. Não sei até que ponto, tudo bem, ela tá desabafando, que ela não tinha nada a ver com os problemas. Mas se ela já conhece também o marido dela e vice-versa, será que não tem que ter um esforço de ambos para só de maneira de olhar já falar, hoje o homem não está bem. Ai, Jesus, olha o jeito que o homem está entrando em casa. Será que acho que também não tem que ter dos dois lados, né, para ter uma união? Essa pergunta eu faço porque eu sou humano. Quantas vezes também, tadinha da minha filha, Ana Júlia, a minha esposa, Débora, eu descontei às vezes ali e depois eu falei, ai, já foi. Tá na Bíblia cristã, que flecha lançada e palavra lançada não se volta atrás. E agora? Então, assim, eu acho que seria um exercício mental de todo mundo antes. Eu combinei um negócio com a minha esposa, não sei se isso dá certo, mas eu acho que tá dando certo devagarinho, pelo menos na minha casa. Amor, é o seguinte, os 5 a 7 a 10 no máximo minutos, primeiros minutos que a gente se vê, depois que um tava fora, dá um tempo. Dá só um tempo, já não vem vomitando tudo, as informações. E não é isso que devagarinho começou a melhorar, cara. Os dois, de 5 a 10 minutinhos que eles não se viram durante o dia, dá um tempinho, já não vai e tal. Deixa a poeira baixar, porque você virar a chave e depois pode falar, não sei, cara, eu tô falando algo por mim que tá dando certo, talvez eu possa estar ajudando alguém. Você já fez essas coisas? Existem alguns exercícios, né, que a gente coloca assim, ó. O primeiro, o que você precisa para você ter um dia perfeito? Então, coloca uma lista de 10 coisas que você precisa para ter o seu dia perfeito. E é interessante quando eu aplico isso em alguma das dinâmicas que eu tenho de treinamento, a pessoa fala, o meu dia vai ser perfeito se tiver um dia de sol. O meu dia vai ser perfeito se eu não briguei com a minha esposa. Tem um si sempre, uma expectativa. Sim. Né? O que é interessante é que o dia só se faz perfeito das coisas que você tem controle. Aquilo que você não tem controle, não adianta você exigir como um dia perfeito. Então, se eu tiver que depender de um dia de sol para o meu dia ser perfeito, né, se eu for, por exemplo, para Londres, a maior parte da minha vida vai ser frustrante. Né? Se eu depender de outra pessoa para me fazer feliz, a felicidade que eu posso levar para o outro, ela está comprometida pela infelicidade que eu deixei o outro causar em mim. Imagine, por exemplo, se você entra num avião,
né? E aí o piloto fala assim, eu briguei com meus filhos na saída de casa, eu vou descontar nesse povo. Não seria muito Depois legal. você chegar no cirurgião e falar assim, não estou muito bom, que me fecharam no trânsito. Então você começa a ver a importância do seu domínio sobre as suas emoções, e esse domínio sobre as suas emoções, a sua autoridade de poder definir para você aquilo que realmente te motiva e não aquilo simplesmente que você vira como um reativo das situações. Sensacional. Ou seja, seja sábio de não criar expectativas daquilo que você não tem controle, né? E segue o jogo, né? Oitava. Você que está chegando agora, uma lista de 10 questões. A oitava, quem nos manda um recadinho é um cara chamado Charles do Rugg. O Charles do Rugg, ele escreveu um best-seller chamado O Poder do Hábito. E todos nós temos hábitos, ou ruins ou bons. Dizem os estudiosos que depois de 21 dias, repetindo, a gente muda de hábito. Vamos supor que o vendedor, ou empresário, o gestor que está nos assistindo, por mais que a gente esteja falando aqui, já foi o quê? Já foi mais de uma hora? Quanto que já foi aí Já foi 1 hora de prosa, o cara falou assim, é bonito que esses dois estão falando, mas eu quero ver na prática o como. A nossa preocupação é ser didático de te explicar o como. O cara tem um hábito de não acordar, por exemplo, não sei, depois da primeira... ele deixou o despertador, depois do primeiro sonoro, ele aperta o botão, aí depois vai para outros 5 minutos, ele não aperta a primeira vez, ele não acorda. E ele considera, ele já acorda já se crucificando, Cláudio. Ele fala assim, eu perdi para mim mesmo. Era para eu ter acordado depois do primeiro som do despertador e não no 10º. Eu perdi 1 hora, tal. Como que a gente consegue ressignificar um hábito ruim por um bom? Eu sei que parece uma pergunta óbvia, existem vários cursos de emocional, de programação, de neurociência, mas se você tivesse um insight, um hack assim, prático, eu queria ouvir, a galera também. Vamos lá. Parte bacana disso aí, porque assim, a única coisa que define um bom hábito de um mau hábito é o que ele causa na sua vida. Resultado. Exato, é o resultado. Porque os dois são construídos da mesma forma. Boa. Então, como se constrói um hábito? Um hábito nunca se constrói num grande movimento fisiológico. E por quê? Um grande movimento fisiológico leva-se um tempo para que seu cérebro processe todo esse movimento. Essa mudança. Exato. Na realidade, um grande processo fisiológico é o resultado de uma série de repetições de um determinado hábito. Um hábito você adquire entendendo o que significam recompensas, micro-recompensas. Boa! Explica isso melhor, Cláudio. Por exemplo, a pessoa ela acendeu o primeiro cigarro. O primeiro cigarro, a nicotina, o alcatrão, o tabaco, ele tem algumas alterações no sistema nervoso, uma certa sensação ou de excitação ou de calma, uma pequena vitória na experiência de algo que não fazia parte do ser. Ou seja, deixa eu explicar até de maneira mais fisiológica. Vocês estão vendo esse cerebrinho, aqui no meio está o sistema límbico emocional, que é onde que rola as inas, a liberação de dopamina, endorfina, noradrenalina e todas as inas. Isso que o Cláudio fala, pelo menos o que eu aprendi no meu doutorado, aqui há um desencadear de efeito de prazer instantâneo. Por isso que quem infelizmente fuma esse K9, essa maconha sintética, ele fica dependente imediatamente, que o looping, isso aqui é instantâneo. A mesma coisa quando o cara assiste filme pornográfico e ele ejacula por assistir o vídeo, porque isso aqui é infinito no momento só. É isso que é o perigo, né, Cláudio? É isso? Exato. Ou seja, a micro-recompensa, ela te induz a continuar fazendo isso. Então, por exemplo, eu não vou conseguir me tornar um maratonista se eu desejar em 1 mês correr 40 quilômetros. Primeiro que o meu cérebro vai falar, você vai morrer, você não pode fazer isso, seu coração não aguenta. Agora, o que acontece? De quilômetro em quilômetro conquistado, o registro que eu vou ter no meu cérebro vai definir uma certa recompensa natural para o meu organismo, que no final, por exemplo, de um hábito adquirido,
por uma repetição sistemática de uma série de movimentos durante a semana, programando para isso, no final de um ano, que eu possa correr essa maratona. Então, o que acontece? Como eu falei que não importa se o resultado é positivo ou negativo, tudo é uma construção. A pessoa que é viciada em reclamar, por incrível que pareça, ela está sofrendo agora. Eu conheço algumas. Mas no começo, isso para ela funcionou com uma recompensa muito grande. E por quê? Porque o vitimismo gerou naquele momento uma compaixão, essa compaixão foi a atenção de alguém, essa atenção de alguém deu para essa pessoa um certo alento, e esse certo alento foi um gatilho de, como se fosse um dispositivo, que toda vez que ela se sentisse fragilizada, se diminuir, se prejudicar pelo fato de uma situação, existe sempre um alento de alguém. Então é interessante isso. Existe uma coisa que no hábito se chama simbiose. E o que é a simbiose? Se você pegar um cachorro, vamos lá, um cachorro que está lotado de carrapatos. Se você tirar todos os carrapatos desse cachorro, a possibilidade do cachorro morrer naquele momento é maior. E por quê? Porque, embora totalmente prejudicial aqueles carrapatos nesse cachorro, eles já fazem parte do organismo desse cachorro. Do ecossistema dele. Se você limpar os carrapatos do cachorro, ele não vai ter sangue. Então, o que acontece? O veterinário experiente, primeiro ele vai dar uma dose para derrubar uma parte desses carrapatos. Depois, com o tempo, ele vai tirando aos poucos, até o ponto de 15, 20 dias, ele começar a fazer a limpeza. Então, é interessante isso. Todo grande hábito ele é constituído, primeiro, numa pequena recompensa. E a sistemática, repetitiva de cada micro-recompensa gera algo grandioso. Ou seja, você quer mudar de hábito, fraciona o seu sonho em pequenos objetivos e conquiste devagarinho. Não tenta falar inglês da noite para o dia que você vai ficar triste. E aprenda um verbo por dia. No final do ano você vai aprender 365 verbos regulares e você está falando inglês. Isso, pequenas recompensas. Pequenas recompensas. Uau, ficou fácil, né? Ou como é fácil escutar da boca de um especialista. Nona e penúltima. Essa eu acho que ele quase não sabe nada. Eu acho que nunca ninguém perguntou para ele. Como que um vendedor que pensa consegue vender mais valor do que preço? Primeiro, você só vai expressar o que você aprendeu. Então, o pensamento é livre. O que você utiliza como elementos na construção do seu pensamento é o que você aprendeu. Então, ou seja, tudo que eu estou falando nesse momento foi influência de coisas que eu aprendi. E como você vai vender valor se de repente você não aprendeu o valor? Eu tenho um colega meu que ele foi convidado para ser diretor da Mercedes-Benz. E quando eu fiquei sabendo que ele passou 7 meses em integração na Mercedes-Benz, eu falei, mas por que 7 meses? Você já não foi trabalhar? Não. Eu vim de uma outra montadora e 7 meses foi o preço para eu aprender a cultura de valor da marca. 7 meses ele tirou os carrapatos. Pode ter sido, né? Tá fazendo uma analogia outra. E ele deu tem até um livro bacana, que daí eu fui pesquisar mais sobre isso, que é do Joseph Mariani, Guiados pelo Encantamento. E ele fala interessante da história da Starbucks, ele fala da história dos hotéis Hilton, ele fala da história da Mercedes-Benz. E nos Estados Unidos, por exemplo, a Mercedes-Benz, eles fizeram um movimento muito estratégico, né, de percepção de valor, porque eles estavam perdendo muito mercado para as outras montadoras. O caso, por exemplo, da própria Kia, da própria Nissan, própria Toyota, Hyundai. Então, foi isso daí. Como eles não vai vender valor? Então, eles fizeram um sistema de integração. A pessoa que entrar para trabalhar na empresa, durante o mês que ele estiver na empresa, por uma semana ele vai escolher um carro e ele vai cuidar desse carro, ele vai viajar com esse carro, ele vai cuidar desse carro como se ele fosse dele. E, incrivelmente, quando a pessoa entrou dentro de um Mercedes-Benz, conheceu o conceito Mercedes-Benz de dirigir o veículo, quando ele voltava para a empresa, ele tinha muito mais noção do que simplesmente aquilo que ele tinha ouvido falar da marca. Os hotéis Hilton, por exemplo, uma forma deles contratarem as camareiras foi o quê? Depois da sua integração, depois do seu aprendizado, um final de semana você vai vir com a sua família e você vai ver como que foi montado o quarto
Por quê? Porque da forma que você encontrar o quarto é a forma que você vai deixar o quarto para os próximos hóspedes. Então você vê que assim, o valor ele existe para quem vive o valor. Né? Então não tem como exigir, por exemplo, a venda de valor se a pessoa não vive o valor. Por exemplo, uma coisa que tem muito hoje, que se a gente vê no instagramáveis, né, é o glamour do corretor de imóveis. É interessante, tem os amigos aqui que são corretores de imóveis, né? A pessoa para com um Porsche na frente de uma mansão de 38 milhões, né? E a pessoa vê no Instagram e acredita que corretor de imóveis é tudo aquilo. E aí existe uma certa tendência da pessoa falar, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Né? Mas não significa que aquele vendedor que chegou com o Porsche, né, só o fato dele ter o Porsche é o que faz ele vender. Não, ele vende muito, por isso que ele tem Porsche. Uma vez no agronegócio, um cliente falou assim, não, nós estamos perdendo venda porque os nossos concorrentes vão de SW4 nas fazendas e nós estamos com um Fiat Strada, né? Aí eu falei, não, vocês estão perdendo vendas, porque quem está chegando de SW4 está vendendo mais do que vocês. E quem está chegando de SW4, chega de SW4 não porque deram uma SW4, porque eles conquistaram essa SW4. Depois dessa aula, eu tenho, se você me permite, até um adendo. Você me fez lembrar do livro que você acabou de falar, o próprio Schultz, que é o fundador da Starbucks, perguntaram para ele o sucesso da Starbucks. Você vende café para pessoas? Falou, não. Eu não estou no ramo de café vendendo para pessoas, eu estou no ramo de pessoas vendendo café. Como assim? Na minha loja vai ter internet, eu vou escrever o seu nome aqui, a minha atendente vai te chamar olhando para o olho o seu nome. Os nossos copos, café é commodity, Jesus. E como que ele consegue agregar valor? Porque antes disso ele propiciou experiência. Eu acho que uma das veias centrais do cara vender mais valor e não preço ele ficava memorável, né? Por isso que é vendedor que pensa, vende mais. Ele não ser esquecido, né? Quando você cria experiência na cabeça das pessoas, o valor vem à tona. E imediatamente, assim, desde 1960, pelo menos que eu estudei marketing, eu fiz meu mestrado em marketing, Jeremy McCarthy, que é o cérebro norte-americano que trouxe os 4 P's, né? Praça, promoção, produto e preço. Desde a época de 60, o preço ele é nítido, ou você está acima, ou na média, ou abaixo. Então, você quer vender valor? Primeiro, você está posicionado como o quê? Porque uma vez que entrou em leilão, bye, você não vai sair. Agora, uma vez que você se posicionou lá em cima, é lá em cima que você vai ficar. Só que você vai ter que continuar a ficar lá. Ninguém entra numa concessionária Mercedes e pede desconto. O cara sente vergonha, passa vergonha. Ninguém vai comprar uma Montblanc e pede desconto. Uma Armani Eu acho que você concorda com isso? Experiência faz gerar valor. Experiência faz gerar valor e a venda do valor ela tem que ser vivida primeiramente para quem vende o valor. Senão vira mentira, né? Senão vira mentira. Acho que uma simples promotora de shampoo, se ela usar o shampoo, ela vai vender para a senhora com mais coração. Fala, minha senhora, esse aqui, esse condicionador, esse shampoo, meu cabelo é igual ao seu, tal. Eu acho que é por aí, né? E André, olha que sacada que você mandou aqui, né? Que casa com a primeira pergunta. Vender valor dá trabalho. Assim como pensar dá trabalho. Tudo se resume nisso. Pensar dá trabalho. Né? Ganhamos um cérebro gratuito, mas não pensamos muito, por quê? Porque dá trabalho pensar. Mas, pelo amor de Deus, você que está aí ainda nos aguentando, cara, pensar dá trabalho, mas dá dinheiro. Mas vai encher seu bolso de dinheiro. Eu quero mais que você pense pra caramba agora, se desgaste de madrugada, desenvolva um serviço com a sua equipe que o concorrente não tem. Mas depois você comemora, igual nosso amigo Márcio Miranda fala, tomando uma champanhe, né? Lá em frente ao Museu de Paris. Cara, acho que a grande sacada é essa. E rufem os tambores, você aqui do Instagram, você aqui do YouTube, rufem os tambores para a última. Eu queria estar aqui mais de 1 hora, mais de 2 horas falando com esse homem, mas daqui ele já vai para São José dos Campos. O homem não para, parece nota de R$2. Ô Jesus. A 10ª pergunta e a saideira é o seguinte, é super fácil. Essa que eu deixei para o último canto aqui é super fácil, cara. Como ser mais criativo e bem-humorado? Porque se o cérebro, quem pensa, vende mais, criatividade e bom humor, será que existe curso para o cara vender mais usando
criatividade e bom humor, tem dia que a gente vai acordar azeda. Tem dia que a gente vai falar, hoje eu não tô produtivo, não vem nada na cabeça. E aí, cara, como que dá um nó no cérebro para ser criativo e bem-humorado todo dia? Se vira. Bem, vamos pensar que, assim, primeiro, a felicidade é uma coisa que até hoje foi estudada, mora dentro da gente e não se tem ainda uma definição do que seria. A questão do bom humor, ela está associado a expectativas atendidas. Quando você tem expectativas frustradas, é natural que você não tenha o melhor humor. Mas o que é interessante nesse sentido é que o verdadeiro rico não é aquele que quer grandes coisas, mas é aquele que reconhece as coisas que tem. Porque a partir do momento que eu não consigo reconhecer aquilo que eu tenho de riqueza, naturalmente eu vou servir como um fator de comparação para aqueles que eu creio que seja a riqueza. E a riqueza que eu digo é tudo que se tem em abundância. Riqueza não é um dado simplesmente monetário, financeiro, de moeda. Riqueza é tudo que se tem em abundância. A partir do momento que se você foca na sua abundância, é muito difícil você não se animar, é muito difícil você não se alegrar. Quantas pessoas que têm toda a riqueza monetária, mas não têm a saúde? E que velho, maltrapilho, mal acabado, com todo o dinheiro no mundo, não daria sua riqueza para ter a possibilidade hoje de poder andar sozinho? Que pessoa, por exemplo, hoje que não daria toda a sua riqueza para ter a possibilidade de ir no banheiro sozinha? O que acontece é que tudo aquilo que nos foi de graça, nós não damos o devido valor. Então essa é a parte bacana. O verdadeiro humor está no reconhecimento das coisas possíveis. O verdadeiro reconhecimento daquilo que você pode fazer. E quando você começa a olhar daquilo que você pode fazer, não existem limitações. O grande problema é olhar aquilo que eu ainda não posso, olhar aquilo que eu ainda não tenho. E se eu fico focado ainda como base da minha motivação nas coisas que eu não tenho, é natural que se a minha expectativa for frustrada, eu não vou ter a mesma energia para a próxima tentativa. E, consequentemente, as coisas que eu gostaria de ter, que eu acabo não tendo, vão parar num baú da frustração, que, infelizmente, vão servir como os fantasmas que vão me amaldiçoar no momento que eu crio a comparação com quem conquistou as coisas que estão no baú e eu não. O que acontece é que, pelo simples quesito de competitividade que nós temos, de aceitação, de pertencer a um determinado grupo, de ser realmente uma referência de um certo sucesso, ou por ideologia, ou por edificação, acaba sendo também um certo impostor. Então, a parte bacana, André, é o seguinte: o resultado ele é sempre um impostor. O que é o verdadeiro valor? O que é o seu verdadeiro resultado? É o seu sentimento. Então, se você está com um sentimento em alta, fazendo coisas que você gosta de fazer, ou se você tem ainda essa energia, essa motivação, esse ímpeto de querer, significa que você está norteado por bons princípios. Mas se você simplesmente fica focado no resultado, o resultado é impostor. Essa é a ideia. Sensacional! Esse é Cláudio Luvisotti, cara. Cara, eu conheço gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Eu cheguei a conhecer cara que foi me buscar de avião para dar palestra na empresa do cara. Espero que não esteja assistindo, ou esteja, não sei. E ele me desabafou dentro do avião dele, que ele falou: André, você é um cara feliz, né? Você ama o que você faz, você tem BZ, né? Bora brilhar, brilho nos olhos. Falei, ué, mas você tem também. Não, o que eu vivo é uma enganação. Eu me perdi no meio do caminho. Está na Bíblia cristã, né? De nada adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então, eu acho que isso que você acabou de falar foi um verdadeiro tapa na cara, que criatividade e humor tá aí dentro, né? Eu acho que o humor é você ser humilde o suficiente de tirar sarro de você mesmo todo dia. Acho que a grande sacada do humor é esse, né? Sim. A cada ano que passa, eu tô ficando com mais cabelinho branco. Você não, porque você é galã da Globo, você é outro nível. Mas, assim, E daí? Pra cima. O que o cabelo branco me dá que às vezes não dá? É tirar sarro. E essas comparações para não nos sabotarem, né? Você falou tudo, resultado. Claudião, olha só. Tá chegando ao final. Queria que você olhasse zóio no zóio, ZNZ, com a telinha ali que tá te filmando.
você entregasse uma mensagem do seu coração, cara. Eu não vou te dar pauta nenhuma, mas uma mensagem do seu coração para quem teve paciência de nos assistir ali no Instagram até agora. O pessoal ainda tá lá, oh meu Deus! E aqui no YouTube, lembrando que você do Instagram teve a honra de nos assistir ao vivo aqui, mas você pode assistir terça-feira, dia 6 às 20 horas, participando no chat, eu e ele. Se a gente tiver lá disponível, a gente vai estar respondendo via chat, vai estar na horizontal, um formato legal, mas o recado é seu, cara. Bacana. Você viu que coisa interessante? Nós falamos daquilo que está além do resultado, que na realidade é o que compõe a sua possibilidade de resultado, né? É interessante a gente falar, por exemplo, de dinheiro, de meta, de vendas. Isso por quê? Porque isso é fácil, isso dá para ser medido. Agora, tudo aquilo que a gente falou aqui é algo que está além da sua capacidade de medir. Então, professor, e os amigos aqui, né, é muito fácil a gente olhar para o nosso desempenho. E por quê? Porque dinheiro um dia você tem, dinheiro um dia você pode faltar, venda um dia você pode subir, vendas um dia pode cair. Mas se você não se elevar, você não consegue ter sustentação para a grandeza que você está edificando. Tem gente que ouve falar, mas dinheiro é importante? É importantíssimo e, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. Por quê? Dinheiro você pode medir. Agora, o tamanho do seu potencial, só você que tem a dimensão dessa grandeza. Sensacional. Ô Cláudio, quem esteve com a gente nesse dia de hoje, gostou do seu jeitão, gostou do seu profissionalismo, gostou da sua didática, queira te contratar para uma palestra dentro da empresa deles ou para uma metodologia, você tem uma escola que você falou para mim, a escola que você tem sobre memorização, queria que você deixasse aqui todos os meios pelos quais o pessoal consegue te achar. Tá, marca esse aqui que você me encontra. De repente, se você não me encontrar, eu te encontro. Que é o Instagram, @Claudio Luvisotti. Tá fácil. Com 2 Z e 2 T. Quando o homem é bom, o homem em dobro. Gente, mais uma vez, Cláudio, quero lhe agradecer do fundo do coração. Você sabe que você mora aqui, não paga aluguel. Desde a primeira vez. Cara, a gente se encontrou a primeira vez o quê? Foi pela KLA, foi... Não lembro qual evento. Um já assistia vídeo do outro, eu lembro. Não lembro, cara. Você lembra? Eu lembro. Você é o cara da memória? Eu lembro porque foi perto do nascimento do meu filho, em 2016. Foi no mês de abril de 2016. Ai, que terrível. Então, já faz um tempinho aí. Na realidade, nós estávamos no centro de Campinas e eu tive a oportunidade de estar entre amigos. Foi num mastermind que nós fizemos. Eu, você, o Eduardo Teva, o Guilherme Machado, Raul Candeloro e Marcos Bernardes. Marcos Bernardes e Davi Fadel. Davi Fadel, Márcio Miranda também. Márcio Miranda também. É verdade. Foi na unidade da FGV em Campinas. Ui, você lembrou mesmo, o cara é terrível. Se você esteve com a gente até aqui, tu aí, meu amigo, minha amiga do Instagram, muito obrigado. E você aqui no YouTube também, eu quero te agradecer. Também quero te pedir uma coisinha, né? Pega o seu dedo maroto, manda um like aqui abaixo se você gostou. Ajuda a TV do Vendedor a levar essa palavra de vendas e de desafio e de competência para mais e mais pessoas. Comenta, compartilha aqui e lembre-se, cara, a TV do Vendedor ela só nasceu para te ajudar a treinar, desafiar e capacitar toda a sua força de vendas gratuitamente. É a única plataforma da internet brasileira com quase 4.000 vídeos gratuitos. É muito interessante, às vezes, eu já fui dar palestra em Dubai, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, para brasileiro que tá lá e o cara chega lá, professor, você sabe esse comércio que você tá vendo? Eu aprendi através da TV do Vendedor. Isso pra mim, cara, eu vou morrer, lógico, todo mundo vai, mas o legado. Captou? Não é só o dinheiro. Então, você está no lugar certo, se você está vendendo. E lembre-se, aqui abaixo, no link das descrições, vai no Guia Definitivo do Vendedor também. Você vai conhecer o maior curso online de vendas para você prospectar, atender, negociar, fechar e acompanhar com mais êxito. E fica ligado, hein? Para o próximo capítulo vai vir um outro palestrante top das galáxias aqui. O meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz, o PhD, que fala a língua do vendedor. E lembre-se, só vende mais quem tem BZ, brilho nos olhos. Vai lá e age. Bora, BZ. Opa. Obrigado, Claudião. Top.